minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez a irmã Fé e Tulipas falando sobre trabalho. Bora ver onde a gente vai parar. Como que o trabalho começou? Será que era o plano de Deus desde o princípio ou será que o trabalho é uma consequência do pecado? Será que famílias têm um dever dado por Deus de estarem ensinando seus filhos a trabalharem e serem diligentes? Será? O que você acha? Você que tá acompanhando esse vídeo. O que você pensa a respeito ou o que você imagina que a irmã vai falar? Coloca aqui nos comentários pra gente já começar com o engajamento e não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar pra galera seguir o canal e dar uma olhadinha na descrição, onde estarão aí as maneiras que você tem de apoiar a nossa correria por aqui. Seja fazendo os cursos, seja nas campanhas de financiamento coletivo, ou se estiver sobrando uma merreca aí, mandar um pix que fortalece pra caramba. Meu aniversário tá chegando, se você puder ajudar, seria muito legal da sua parte. Se não, significa que você é apoiador do Malafaia. E aí eu acho que não é legal. Então, me ajuda. Então, hoje a gente está aqui para conversar com a Mrs. Mary Beakey. Ela é autora de alguns livros e entre eles o livro A Lei da Bondade e também o seu livro mais novo, Ensina-os a Trabalhar, construindo uma ética positiva de trabalho em nossos filhos. Também sou a favor de que nós ajudemos os nossos filhos a adquirirem uma ética positiva em relação ao trabalho numa sociedade capitalista. Por isso eu indico para vocês o livro Tirinhas para Ler Enquanto Você Enrola na Firma, do Capirotinho. O trabalho mais recente dele aí você pode adquirir no Catarse, conseguir garantir a sua pré-venda. Vou deixar aqui na descrição também para não esquecer, porque vale muito a pena acompanhar o trabalho do camarada aí. Esse daqui é um livro muito necessário, todos os links estão aqui na descrição para você dar uma olhada. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse livro aqui. Lembrando que os nossos links estão aqui também, então ajuda nós aí. Mrs. Beakey, thank you so much for being here today. You're welcome. My pleasure. Yeah, so I wanted to ask you, how did work begin? Was it because of the fall or was something that God established before the fall? Perigo aí, gente. Tem uma senhora que precisa de cuidados. Não pode ter queda aí, não. Se tiver queda, risco de machucar a bacia. A senhora, minha avó, passou por esse processo. E, gente, para idoso não é fácil. Não é simples, o osso fica frágil, a recuperação com acidentes na bacia é muito sério. Então vamos ficar atento aí com esse negócio de queda. Por outro lado, eu acho que queda não explica em absolutamente nada surgimento, formação do trabalho ou o que é trabalho. Eu recomendo um pouquinho mais a gente dar uma olhadinha como dentro da economia política, seja ela clássica ou não, se entende o trabalho para a gente começar o papo. Work was definitely before the fall. God himself worked in the work of creating the world. And when he created man and woman, he gave them a job to take care of the garden. Of course, work at that time was good and perfect, as everything was. But work was still a pre-fall institution. But after... Vamos com calma. Primeiro, minha gente, em geral o pessoal vai confundindo a primeira e segunda narrativa de Gênesis, como nós já vimos 1,5 bilhão de vezes em reacts aqui do nosso canal. Se você dar uma olhadinha rapidamente, você vai encontrar algum em que a gente fala sobre essa narrativa, que o pessoal chama de narrativa da queda e não sei o que lá, que é quando o ser humano comeria o fruto que ele não poderia comer, do conhecimento e tudo mais. E aí misturam a primeira narrativa da criação, que é aquela contada em 6 dias e o 7º do descanso, com a da segunda narrativa da criação, que é aquela que o ser humano é criado primeiro pelo barro, e aí o cara tem que dar o nome pros animais, aí depois ele pode comer qualquer coisa do jardim, menos o fruto, e depois cria a mulher e tal, não sei o que lá. Bom, são duas histórias distintas, duas coisas distintas, que apresentam maneiras completamente distintas de compreender o surgimento do universo, mas o mais importante, de dar regramentos para a organização da vida social. E aí sim, eu posso concordar em partes com o que está sendo dito nesse momento. Por quê? As duas histórias apresentam um modo de compreensão da realidade, não de explicação científica da origem de tudo, e trazem valores que para a comunidade que os escreveu eram fundamentais para organizar a vida. Então é um modo de compreensão da realidade em sua totalidade. E aí tem valores, metáforas,
critérios para tomada de decisão e organização da família, organização do trabalho e tudo mais. E, inclusive, entre as duas narrativas, há conflitos dentro das duas maneiras distintas de lidar com a realidade, apresentando valores distintos, e a gente tem que tratar isso com cuidado e ver como sabemos utilizar com sabedoria o conteúdo que está ali. Mas bora para a leitura literal, pobre e triste da Bíblia, que vai dizer que depois da queda a gente começou a sofrer com o trabalho. After the fall, of course, then work became a burden. Cara, eu ouço isso desde que era criança. Não precisou ninguém escrever um livro ontem. Assim, sério mesmo. Eu ouço essa mesma lorota há muito tempo. São várias versões do mesmo tema. And there's the sweat and the toil and the thorns and the thistles. So there's a burdensome part of work. But God has even redeemed that. And he gives us joy in work post-fall. Não lembro em qual parte que ele deu a alegria da gente trabalhar depois que rolou a queda dentro da narrativa. Tô pensando aqui dentro da narrativa. Que foi só sofrência dali pra frente. Só bagaceira. E, inclusive, tinha que colocar a lei pro pessoal parar de trabalhar. Porque evitar que o trabalho se tornasse não só um fardo, mas como uma obrigação, não só uma obrigação, como uma dinâmica de escravização, que é o que acontece no final de Gênesis, a passagem do final de Gênesis para o início de Êxodo. Quem sabe um dia a gente troca essa ideia aqui em algum react, mas você vai poder acabar passando por ela no nosso curso de leitura bíblica comunitária nas próximas aulas, que vão chegar por aí, que está aqui no link da plataforma. Já tem ali 5 aulas gravadas e disponibilizadas só nesse curso, tem mais 26 horas de outros conteúdos, então fica atento aí que tem bastante coisa legal. Yeah, this is so beautiful because this gives Christians as you say, a positive ethics on work. So what would be that positive my tongue got mixed up. Ethics. Essa ética positiva que enrola a nossa língua é submissão total ao trabalho. E aí você aceitar que as modalidades de trabalho capitalista são normais, naturais, aquilo que a gente comentou no vídeo reagindo ao comentário do Iago Martins a respeito da paternidade ou da ausência de pais por causa do trabalho dentro do capitalismo. Naturaliza, diviniza e, é assim mesmo, aceita. Well, so much of life is taken up by work. The commandment says 6 days shalt thou labor, and the 7th is a day of rest. Não. Pera aí. Primeiro, a maior parte da vida não é trabalho, no sentido que nós compreendemos trabalho. Por isso que é importante ir para a economia política. O que nós estamos chamando de trabalho aqui? É o assalariamento? É você exercer uma função social que te garante um salário para existência, subsistência, ou tentar existir nesse mundo capitalista? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o trabalhar durante 6 dias e descansar no 7º não é trabalhar 24 horas do dia, 12 horas do dia. A galera trabalhava 4 horas do dia. Normalmente, a época em que se escreveu isso com culturas familiares de subsistência. A galera plantava ali, faziam qualquer coisa na terra, fazia as atividades do dia, e aí sobrava o resto do tempo. Outras 20 horas para fazer o quê? O que o pessoal fazia nesse outro tempo? Contava história, dançava, cantava, passava o tempo aí se aventurando na vida, descansava também, muito aliás. E aí inventavam inclusive narrativas para compreender a realidade comunitariamente construídas e debatiam elas. Tinham tempo para aprender de tradição oral aquilo que a gente hoje só sabe por texto. Inclusive porque eles tinham muito tempo para aprender, para decorar e reproduzir, em forma de música, poesia, contação de história. Outra dinâmica de vida. Trabalhar 6 dias e ficar jornada 6 por 1, não é normal e não é legal. Vida Além do Trabalho, vou colocar aqui na descrição também, o movimento Vida Além do Trabalho, e essa proposta trazida aí, encabeçada pela deputada Erika Hilton, a respeito da dinâmica do trabalho, que a gente tem que acabar com a jornada 6 por 1. And the other commandment that bears on this is thou shalt not steal, and thou shalt not covet. So it's God's economic plan that we work in order to support our family. And one person is a farmer, one person is a doctor, one person's a nurse, and we all work together and we have money to live, and so that we can take care of ourselves and our people. So calma aí.
Aí, ó, por isso que é importante analisar a economia política, minha gente, para não naturalizar determinados tipos de relação de produção que são historicamente constituídas e que podem ser alteradas. O que ela está comentando é, por exemplo, uma divisão complexa da sociedade, de especialização do trabalho, uma divisão social do trabalho bastante complexa, em que cada um vai exercendo um tipo de trabalho específico, aqueles mais qualificados, muito especializados dentro da ordem capitalista fica para pouquinhos, enquanto a massa só vende sua pele, seu corpo, seu tempo em troca de um miserê fazendo um trabalho repetitivo e sem qualquer sentido ou propósito de vida, e aí faz isso por dinheiro, que é o salário. O salário seria aquele valor pago pela mercadoria que você vende, né? Que é só a força de trabalho. Mercadoria são coisas que nós não produzimos para consumir e desfrutar, senão para colocar no mercado. Você é tratado como uma mercadoriazinha. E está preparando seu filhinho e sua filhinha dentro da dinâmica capitalista para ser mais uma mercadoriazinha. E aí você vai vender essa mercadoriazinha, que é você, seu tempo de vida, sua força, em troca de dinheiro, para com o dinheiro comprar outra mercadoriazinha, que é a comida. A comida que foi feita não para que você consumisse e vivesse, mas colocada no mercado. Se alguém vai comer ou não, pouco importa, porque o que importa é fazer lucro. Então, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, isso aí é uma naturalização da divisão social do trabalho, colocando que Deus está a favor disso e que Deus está apoiando esse processo aí. Se esse trabalho destrói a vida, está roubando as nossas condições de estar com os nossos filhos, com as nossas filhas, com a nossa família e impedindo a gente de poder desfrutar o presente que Deus deu, que é a vida, a terra, é tudo que a gente tem por aqui, esse trabalho está errado, ele é um problema e o que se faz é criar um ídolo chamado trabalho, que sacrifica as vidas humanas para manter esse modo de produção imbecil capitalista. It's a beautiful thing. And work has kind of a negative connotation. There's the attitude, thank God it's Friday, that we live for the weekend. But a Christian... Porque Deus criou o primeiro sexto, tá lá na primeira narrativa da criação. Trabalhou os dias, 7 dias, e veja que o trabalho não foi muito longo, porque ele não ficou lá exaustivamente trabalhando 24 horas, ele só falava, faz não sei o quê, e pá, as coisas aconteciam. Ai, o dia hoje foi bom. Faz não sei o quê, pá, as coisas aconteciam. Ai, o dia hoje foi bom. E no sábado, depois de ele ter falado umas 7 vezes, 7 coisinhas, ele foi descansar. É assim que a gente tinha que estar vivendo. Christian really should say, thank God it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday and Sunday, because every day is a gift of God. Ecclesiastes talks about that it's a gift of God that we can enjoy the good of our labor, the fruit of our labor, if we're believers, of course. Se você for um trabalhador direto, que tem condição de decidir sobre os meios de produção e sobre o resultado do teu trabalho. Que não sendo isso, que é todo mundo, porque a gente tem no máximo um instrumento de trabalho, não meio de produção, a gente não desfruta do nosso trabalho. Ao contrário, alguém rouba o fruto do nosso trabalho, em especial a nossa vida, e enriquece. Então, seria muito bom se Eclesiastes funcionasse até para a gente fazer esse tipo de crítica. Aliás, fica uma dica aí de um livro muito bom, chamado Bajo un cielo sin estrellas, sobre um céu sem estrelas, se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição, da Elsa Tamis, que é uma reflexão a partir do Eclesiastes maravilhosa. E que não cai nesses bagulho aí. E que lembra que Eclesiastes considera correr atrás de dinheiro, ter dinheiro, beber vinho e desfrutar um monte de coisa também como vaidade. É perda de tempo. Nem faz sentido isso que a gente está fazendo. É uma contradição aí de alguém em crise existencial. And it's a gift of God to enjoy it. But work itself also can be very, very enjoyable because God gave us talents. We get a sense of accomplishment, and it's a good thing. We feel worthwhile. We feel valuable. We feel we have a purpose, and that's all part of God's plan. Você se sente realizado no seu trabalho, você tem propósito em ter que ficar pulando de trampo em trampo sem sentido, operando alguma parada repetitiva que só faz alegria para quem é dono de uma empresa, e às vezes um dono de empresa, de uma pequena e média empresa, que são as empresas que mais empregam nesse país, ao contrário das grandes corporações e grandes empresas que não empregam quase ninguém e que ainda super exploram a vida de todo mundo e colocam os pequenos e médios empresários para disputarem entre si, sentindo que seriam grandes capitalistas, mas não são tão pé rapado quanto nós, de classe média e classe média abaixo, e a galera tá tudo lascada, sem conseguir uma grana, sem conseguir correr, sem conseguir fazer muita coisa pela própria família. Mas olha que propósito incrível. O propósito, por exemplo, de você ficar olhando crachá, o propósito de ficar catando latinha, o propósito de você fazer qualquer operação repetitiva obrigado por algum aplicativo que te faz ter que
realizar jornadas exaustivas em troca de uma merreca para tentar sobreviver. Seria muito bom se a gente seguisse a ideia de que, cara, trabalhar uma parte para a sociedade, o mínimo possível e necessário e fundamental para que haja reprodução social, e o resto do tempo a gente vai fazer aquilo que aí sim nos dá sentido de vida. Gosto de tocar, gosto de cantar, gosto de contar piada, gosto de pintar, gosto de fazer outras paradas, e aí eu posso garantir a subsistência, a sobrevivência de toda a comunidade, da minha família, e ainda fazer aquilo que motiva. E, aliás, o Pepe Mujica, que era presidente do Uruguai, tem uma frase que eu gosto muito, que é: liberdade é poder ter tempo para fazer aquilo que te motiva, que te dá tesão, que te dá vontade de viver. E o capitalismo nos rouba isso diariamente. And we have to include children on that too. If we want to say, oh, I don't want to be mean to my child, I don't want to make them work. A child's work is play. Well, a child does play a lot, but by the time they're 18 years old, they're going to be an adult and they have to be ready to work. They have to be prepared through all those years in a gradual way to know how to take care of themselves. Not just tying their shoes, but feeding themselves and then learning how to prepare food. Mas isso é trabalho? Se a nossa definição de trabalho for gasto de energia para realizar uma tarefa necessária para a subsistência ou para a própria reprodução vital ou social, mas social já fica complicado, só vital mesmo, preparar o alimento, né? Conseguir se organizar ali para sair e conseguir sobreviver minimamente no mundo sendo um adulto funcional. Se isso for trabalho, a gente precisa pensar, é o trabalho que dá o dinheiro? É o trabalho no mesmo sentido que a gente estava falando até agora de salário? Ou isso é um outro tipo de trabalho? Se é um outro tipo de trabalho, ele é remunerado ou não? Qual é o tipo de garantia, de substância que ele dá para a vida? Social, comunitária, familiar? Como é que funciona? Tem que saber diferenciar essas coisas. É por isso que a Silvia Federici, por exemplo, traz tanto à luz a questão do trabalho doméstico que não é remunerado. A gente precisa falar sobre essas paradas. Ou ainda o exemplo que eu gosto muito do Vin Dirkens, ele fala assim, se uma senhora produz alimento para sua família, né? Então ela cuida de casa, uma senhora, padrãozão da sociedade patriarcal que a gente tem, sempre produziu comida em casa para alimentar 4, 5 pessoas. Ou seja, para garantir a reprodução de 4, 5 forças de trabalho do ponto de vista social. As pessoas vão comer, se alimentar e ter energia no dia seguinte para voltar a trabalhar. Essa senhora não tem valor do ponto de vista monetário, financeiro, nenhum. Ela não produziu uma agulha no PIB. Mas se essa senhora, ao invés de produzir em sua casa para alimentar 4 ou 5 pessoas de trabalho e vender a sua força de trabalho para produzir marmitas, seja num restaurante, sei lá, alguma coisa assim, e aí alimentar potencialmente outras pessoas mediante ao salário, ao dinheiro e tudo mais, ou seja, não necessariamente a comida dela vai alimentar o pessoal, porque vai depender da troca, aí essa senhora começa a ter valor social e receber uma grana, que talvez não garanta a subsistência que ela tinha e ainda das 4 ou 5 pessoas que estavam sendo alimentadas por ela, dentro de casa. Aí tá as diferenças entre trabalho, no sentido social, trabalho no sentido reprodutivo, de vida, vital, e se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem o nosso curso Economia para a Vida, que está aqui na descrição, na nossa plataforma também. If we wait until they're teenagers or adults to teach them how to work, they are going to have some deeply entrenched habits of laziness. They might be spoiled. They might have a sense of entitlement, like I want my household helper to take care of me or my parents, and they're not going to grow up. Yeah. Aí é o trabalho doméstico, de organizar a casa, de ensinar as pessoas a serem funcionais, sobreviverem, serem capazes de cuidar uns dos outros, de cuidar de si e dos outros, né? E aí, gente, para ter tempo, inclusive, desse tipo de formação doméstica, precisa ter tempo em casa. Você precisa estar em casa, mano. Você vai preparar essa galera como? Só que se a gente é obrigado a ficar 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para voltar, 8 horas de jornada, 9 contando a hora do almoço, se você fica 12 horas fora de casa, 13 horas fora de casa, como é que faz? Se é escala 6x1, se é as loucuras que a gente tá vendo por aí, como é que faz? Vida além do trabalho. Não esquece de dar uma olhadinha nisso aí. Vamos acabar com a escala 6x1. E, aliás, vamos lutar por escala 4x3. E, mais do que isso, diminuição da jornada do trabalho para aumentar a capacidade, inclusive, de incluir mais pessoas no mercado de trabalho com menos tempo. Então, dá para todo mundo receber dinheiro, dá para viver bem, dá para planejar, mas aí não dá para ser capitalista.
tem que começar a fazer intervenções sistemáticas no mercado em prol da defesa da vida humana. So whatever we teach them at a young age is they're going to learn it well and it'll be useful for when they're adults. Yeah, this is beautiful because we see that God's plan truly works everything together for our good, and even works together for the good of a child even, right? Yes, yes. And children feel good when they can accomplish something. They might resist, they might cry and scream and kick and say no. But if we as parents work through that resistance and make them work, they will end up being happy about work. Mas o que é o trabalho? É cuidar de casa? É arrumar os brinquedos? É preparar a comida? Se for, é outra dinâmica, gente. A gente não tá falando de preparar para o trabalho, mercado de trabalho. É outra coisa. I've seen it in numerous cases, and I know it from my own experience too. Yeah, this is so interesting because we see that God gives us a command to work for His glory, to do everything for Him, but He also lays out ways in which we can do this. And one of them is to work, whether in our houses, with our parents, or even a career, even. So, what would you say are some practical ways in which parents, mothers, even grandmothers can help their children and grandchildren to work? And fathers too. Yeah. Fathers, especially with boys. Aí, inclusão de gênero. Brincadeira à parte, como é que vocês vão falar de trabalho sem falar de qual é o sistema que organiza o nosso trabalho? Como nós coordenamos a divisão social do trabalho? Ah, mas espera aí, Bruno. O pessoal aí é religioso. O pessoal aí não é cientista. Não trabalha com economia política. O pessoal aí não está fazendo ciência social. Então tá errado. Porque se vai falar de um tema que envolve a ciência social e a dinâmica de organização de produção e reprodução da vida das pessoas, tem que mexer com isso, tem que articular com isso. Inclusive, ponto aí para a Teologia da Libertação por ter feito isso e para o Departamento Ecumênico de Investigações, que está na Costa Rica, que tem uma tradição em trabalhar articuladamente o eixo teologia e economia. And grandfathers. But this is just a spoiler alert. In the last chapter of my book, I summarize the book in a sense, and I have a whole bunch of words that begin with an E. And if I could just pick out 4 of them, the first one is entreaty. So prayer. This is a big job to teach our Quanto que tá recebendo? Quanto que tá pagando a hora de oração? Você sabe? Bota aí no comentário. children to work. So don't do it without prayer. You have to pray to God. The next one is an example. So as parents, we give an example to our children of work around the house, and we include them in that work. They're part of the family. They eat the food that the family eats. They have a bed in the house. And if they're at the age that they're able to participate in the work of the family, then they should. Mm-hmm. They should. Otherwise, if you don't, and then that leads to the second thing, or the third thing, expectation, that you expect your children to be part of this work. If you don't, they will think mom and dad and maybe a domestic helper are their servants. Mm-hmm. They might not be. Mas no caso do trabalho doméstico, adivinha, da trabalhadora do trabalhador doméstico, eles estão funcionando assim, como empregados. Inclusive, eu sou do time que, cara, cada um tinha que ter uma casinha capaz do tamanho da qual você é capaz de cuidar. E ter tempo na vida para poder fazer isso. Só que isso tem que ser socialmente construído, organizado, planejado, trabalhado e compartilhado. Ter tempo em casa, cara. Poder desfrutar da casa. Poder estar ali, organizar, cuidar, fazer da maneira que gosta. Ter tempo com os filhos em casa para poder fazer tudo isso. Isso aí é um sonho que talvez uma classe média que tem tempo sobrando consegue vivenciar. Uma classe média estadunidense ainda, que a gente vê nos filmes às vezes, né, com casarão, põe os filhos para fazer não sei o que lá, aquele sonho de família americana, quem sabe. Mas vamos para a realidade? Olha aí para a realidade da tua casa, olha para a realidade dos seus vizinhos, da família, de como que a gente está se organizando aqui, pezinho no chão, e ver como é que funcionam esses conselhos. Able to even say those words, but they will have that attitude. So at a very young age, include them and have the expectation
And if they fall on the floor and say, "Oh, I don't want to do that," or "I can't do that," you just keep expecting it. Yes, you will unload the dishwasher. You will help set the table. So A máquina de lavar a louça. Quem tem isso aí? Mas tudo bem. Boto pra lavar a louça mesmo. Porque não tem máquina. entreaty, example, expectation, but also enjoyment. And I would say enthusiasm and excitement go along with that. So enjoy work. It doesn't have to be a burden. Yeah. And enjoy it together. And you want family time together. You want quality time together. And so many hours of our life is taken up with work. So work together and enjoy it. And the reinforcement of like, "Thank you, Johnny, for doing that. That's a good job." Of course, don't expect perfection right at the beginning, but work up to that. Expect improvement, but not perfection right away. Eu recomendo muito que vocês leiam a primeira parte, o primeiro capítulo. Não é um livro fácil de ler, tá? Mas é um livro muito bom. A produção teórica de Marx, em que o Henrique Dussel ele faz um sisteminha para apresentar como se dá essa dinâmica de compreensão do que é trabalho. Para a gente saber diferenciar o trabalho de reprodução vital, o trabalho da reprodução familiar e o trabalho da reprodução social, efetivamente. Porque aí está misturado as três coisas. Os três âmbitos é chamado de trabalho, em geral. E isso aí incorre nessa naturalização da divisão social do trabalho, descuido total e que vem com um peso e uma carga moral, defendida e protegida por Deus, de dizer você tem que trabalhar. E aquele que não trabalha é preguiçoso. E o trabalho está incluindo dinâmicas aí que a gente nem consideraria trabalho propriamente dito. And just the enjoyment of it. And I promise you, if you work through this and you have your children work, they will be happy. I've heard it from so many families that have followed the principles in these books. Cara, eu queria ter muito essa autoestima de escrever um livro e achar que, mano, é transformador esse bagulho. Os meus já ficam, escrevem e falam, ai meu Deus, é pra nada essa birosca. O pessoal fala, você tem que falar com seus cursos, o que as pessoas ganham com seus cursos? Eu falo, ganha nada, só dor de cabeça, tristeza e consciência social. This book, your children will be happy because they have a sense of accomplishment and a sense that they can do something. That when they meet an obstacle, I can work my way around this. I can figure out how to do this. I know how to change the brakes with daddy. I know how to do dishes or cook a roast with mommy. And that's all part of preparing them for adulthood. Yeah. Essa parte eu acho muito massa, por exemplo. Minha filha adora a ideia de cozinhar, porque sempre me vê cozinhando. Vê a mãe dela trabalhando lá na fábrica, já viu uma outra vez ela fazendo algumas experiências, vamos dizer assim. Fala, eu queria poder fazer isso, minha companhia é industrial. Falou, eu queria poder fazer isso. Aí vê a gente fazendo algumas atividades, falou, eu queria imitar isso, porque a gente aprende por esse afeto, por esse cuidado, por esse cara. Você olha e fala, cria um laço afetivo com isso. Eu via meu pai lendo, por exemplo, eu falo, isso aí é legal. Eu podia não ter percebido, mas isso me influenciou a querer ler e imitar o meu pai, por laço afetivo. A gente aprende, chama mimetismo, né? Como é que é? Tem uma palavra... eu esqueci, mas tem expressão que é tipo aprendizagem mimética, um bagulho assim. Mas beleza, a gente imita, aprende, cria laço afetivo, esse negócio todo. Só que, dependendo da classe social que você tem, você vai criar afetos por um tipo de trabalho. Afetos por um tipo de atividade e não por outros. Por isso que é importante a gente ter cada vez mais uma ampliação de trabalho qualificado, uma ampliação de formação, de educação, tempo para acesso à cultura, de poder exercer a cultura, se você gosta de cantar, se você gosta de dançar, de tocar, de escrever poesia, descobrir o cinema, e essa coisa toda, teatro, só que para isso precisa de tempo socialmente planejado. E aí talvez você crie afetos com coisas que não estão só dentro de casa, com outras coisas também, e aí você cria um mundo novo de oportunidades para uma próxima geração. Só que tem uma coisinha que emperra essa possibilidade de vida aí. Se você sabe o nome dela, põe nos comentários também. And this is so good because it also trains the parents on patience and kindness, right? Yes. True. Yeah, so how does work build up godliness and character in actually a mature character in a child? Well, along with expecting them to work, we teach them. And all of life is to the glory of God. So whether you're a nurse
or a mom or a dad or a lawyer. It's all to the glory of God. So work it is a part of that, infiltrated with working for the glory of God. And just building skills is very important for building character, and woven into all these outward parts of work is also things like integrity and honesty, and putting in a full day's work, not cheating and not cutting corners, giving your employer your all when they're paying you. So Mas eles pagam por tudo que você trabalha? Com certeza não, porque assim funciona a exploração de mais valor do trabalho do trabalhador. E aí a galera que é capitalista mesmo extrai isso ao máximo e pagam quase nada pra gente. A gente não consegue viver direito, nem sobreviver, nem ter tempo pra viver, tá tendo que trabalhar para 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. E muitas vezes não recebendo. Inclusive tem um texto do Marx, Salário, Preço e Lucro, que é uma palestra praticamente que ele deu, que sintetiza muito de suas ideias. E a ideia é basicamente comentar, gente, dentro do capitalismo não existe essa ideia de salário justo, porque não faz sentido, não tem como mensurar isso. Então, sabendo dessa realidade, como planejamos socialmente para que a gente possa viver bem. These values are also very, very much a part of teaching your children to work. Se submeta ao empregador. Lastly, Mrs. Vicky, what inspired you to write this book? Well, Falta de dinheiro. I have to admit that I was a lazy child. But my parents persevered, and I realized that if I wanted to respect myself, and if I expected other people to respect me, that I had to work. And then when I learned that, I found it enjoyable. And then Bom, é que trabalho aí tá misturando tudo ao mesmo tempo, né? I became a teacher, and at first I was a nurse, and then a teacher, and then a mom. So I observed a lot of different children, and my favorite subject to study overall is studying people. So I would always try and think, okay, what makes that child tick? Why aren't they working? Or why is that child working? And I would and the whole subject of work fascinated me. So I would write down notes of thoughts that I had. And then the pandemic came, and I was sharing one of these thoughts with my husband when we were going for a walk. And he stopped me and he said, okay, everything else is shut down. There's no church activities. Nothing is going on. Now's the time to write this book. And with his... Vai escrever um livro, vai escrever um livro. O que estava acontecendo nesse momento que o rapaz já estava ali, o senhor já não estava muito contente. Encouragement over the period of about a year, I got the job done. I would work at home, write at home during the day, and then I would... go to his study in the evening, and we'd sit there silently, side by side, both doing our own work. And I might add another incentive for writing this book is because I think our culture today is anti-work. There's an entitlement added. Aonde a senhora está vivendo? Minha gente, você acha que a gente está numa cultura que é contra o trabalho? Você coloca aqui no comentário. Porque eu ouço todo dia o contrário. Aliás, meu pai amado, que é tudo trabalho, acorda às 5 horas da manhã. Você deve acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, tomar um café ruim, preto, frio, e ir pro trabalho feliz, alegre, contente, chegar a ser extremamente produtivo, o máximo possível, extrair o máximo, ter alta performance no seu trabalho, comer só por 15 minutos e volta pro seu trabalho, depois volta pra casa e volta contente, vai pra academia, trabalha no seu corpo na academia pra você ficar sarado e depois volta pra dormir e põe alta performance aí também pra cuidar do seu filho, da sua filha. É tudo trabalho loucamente, misturando tudo ao mesmo tempo, com o coach pra lá e pra cá, dizendo que você tem que se submeter a jornadas malucas. E ser sempre altamente produtivo. Não sei em que cultura vocês estão vivendo. Pra mim é o contrário. E aliás, dou graças a Deus que aparentemente aí tem jovens dizendo não, chega, tem vida além do trabalho. And young people, they honestly don't know how to work. So if we can raise our children to know how to work, they'll be much better equipped for the work world out there. Not only they'll be at the top of the competition, but also they will just be better equipped. Por que assumiu que tem que ser o esquema da competição?
Tá pressuposto aí, né? to follow their talents that God has given them. Yeah. This is so good. Thank you, Mrs. Vicky, also for writing. Bom pra quem, né? Mas vamos encerrando por aqui, porque aparentemente é só agradecer a escrita de mais um livro, mas eu recomendei outros livros. Não esquece de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para ver um pouquinho mais. Tudo bem? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Nos encontramos em breve.